Fala galera, Carlipe aqui, tranquilo? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso repasse de Ansible, certo? E ainda falando sobre playbooks, hoje a gente vai comentar sobre dois assuntos específicos, que são Facts e o Ansible Vault. Eu vou explicando conforme o decorrer do repasse, certo? Então, vamos nessa. Então, vamos começar por Facts aqui. Facts são variáveis que são descobertas pelo Ansible com informações do host gerenciado, né? E que tipo de informações são essas? A gente pode ter vários tipos de informação. Vamos dar uma olhada aqui. Tirar o meu rosto aqui só para não atrapalhar no vídeo. Uma forma simples da gente conseguir obter esses facts é utilizando o modo ad hoc, né? Que é aquele modo em que você executa tudo diretamente na linha de comando. E eu vou especificar um host aqui, vou começar pelo host 1, né? host1.example.com. Mas isso não impediria da gente fazer isso com todos os hosts que estão lá definidos no inventário, certo? Deixa eu só ir pro diretório correto, pronto. Então, vamos testar aqui no host 1, host1.example.com. Vou utilizar o modo setup, que é o módulo onde eu consigo obter todos os facts. Ele demora um pouquinho, tá? Pronto. Se a gente for dar uma olhada aqui do início, vocês estão vendo aqui que já é muita coisa, né? Então, que tipo de informação que ele diz? Ele começa aqui dizendo que são Ansible Facts e subdividindo, né? Então, ele vai dizer todos os IPs V4 definidos, todos os IPv6, se tivesse o app-ermo, qual é a arquitetura, versão de BIOS, que mais? O ID dos discos, devices. Ele também vai dizer se o LVM, quais são o nome dos VGs, dos LVs, dos PVs. Ele vai dizer tudo aqui também. Vai dizer o nome das interfaces, o hostname, vai dizer a versão do kernel. Enfim, não vou dizer tudo aqui, pronto. Ansible LVM. O nome da variável responsável por exibir todos os LVS, todos os LVs, todos os PVs, todos os VGs, viu? E ele ainda diz informações de quanto tem livre, qual é o tamanho, qual é o nome, quantidade total de memória. Enfim, ele tem muitas informações, né? Agora, beleza. Isso aqui ele trouxe uma caralhada de informação. Se eu quisesse alguma informação específica, né? Se eu quisesse alguma informação mais voltada para algo que eu quisesse naquele momento, por exemplo, a opção que eu dei da LVM seria simples, né? Mais fácil do que usar um grep, na minha opinião, é utilizar o argumento e a opção filter. No filter eu passaria apenas Ansible LVM. Vale ressaltar que eu teria que saber quais são o nome do argumento aqui que eu iria passar, né? No caso, filtrar. No caso do Ansible LVM. Pronto, ele trouxe todas aquelas informações. Ele já diminuiu a árvore aqui para Ansible Facts e Ansible LVM, contendo os LVs, os PVs, os VGs, certo? Vocês estão vendo então que é bem simples. Vamos ver outra opção aqui. Por exemplo, Ansible Kernel. Vendo? Simples. E eu já obtenho informações. E essas informações que ele me traz aqui, eu posso utilizar, eu posso fazer uso dessas informações, né? Na verdade. E eu não sei se vocês lembram. Deixa eu pegar aqui uma opção. Lab 3. Eu vou cancelar no meio da execução, mas é só para mostrar para vocês, ó. Ansible Playbook. Executar aqui. Pronto, se vocês prestarem atenção, ele tem esse passo aqui. E é de obtenção de facts. Certo? É por isso que no começo da execução do playbook ele sempre dá uma demoradazinha.
que é justamente na execução como se fosse desse setup aqui, né? Mas, seguinte situação, né? Temos um ambiente muito grande e não faz sentido eu obter esses facts. Por quê? Porque eu não vou utilizar eles no meu playbook. Então, de fato, não faz sentido eu fazer essa consulta dos facts se eu não vou utilizá-los dentro do meu playbook. Como é que eu faço para tirar isso? Simplesinho também. Vou modificar aqui, lab 3. Apenas o necessário, você vir aqui. Logo no começo, você definir a opção Getter Facts No. Apenas com isso aqui, você vai já retirar essa consulta no início do playbook. Ó, vamos executar novamente. Pronto. Parar aqui, ó. Você vê, a primeira task que ele já iniciou aqui é a mesma task que ele tinha iniciado aqui. E ele não fez esse passo. Ele pulou. Então, isso, né? Se você tiver um playbook muito complexo, muito grande, em que vai fazer muitas atividades e muitos hosts, e não precise dos facts sendo utilizado dentro do playbook, isso é um modo de você acelerar pelo menos o início das atividades, né? Caso você tenha pressa, enfim, vai depender também do tamanho do seu ambiente. Se você tem 1, 2 hosts, não vai fazer muita diferença. Se você tiver um ambiente grande, você vai já dar uma melhorada nisso. Aí, tipo, massa, Carlipe, e aí? Tô aqui utilizando facts, legal, já sei consultar facts, já sei como retirar facts, mas se eu quisesse usar, se eu quisesse personalizar, né? Se eu quisesse criar um fact, é possível? Sim, é possível. Mas para isso a gente teria que se conectar no host destino, no host gerenciado e inserir manualmente lá. A gente poderia criar um arquivo e jogar esse arquivo lá. Poderia também, é uma opção. Mas eu não consigo, apenas um fato para vocês, como ele pega os facts no início da inicialização do playbook, eu não tenho como mandar um arquivo com facts para lá e depois consultar o fact do arquivo que eu já mandei. Eu teria que no mínimo ter 2 playbooks, um para enviar o fact e um outro para consultar o fact, porque não daria certo enviar e consultar dentro do mesmo playbook, certo? Então vamos testar aqui. Pronto, o primeiro passo que a gente precisa fazer é definir uma árvore de diretórios específica, que é tc ansible facts.d. Dentro dela, a gente precisa criar um arquivo com uma extensão fact.d. Facts, perdão. Exemplo. Pringerlabs.fact. Dentro dele, eu tenho que definir, na verdade, um grupo, certo? Definido aqui. Deixa eu pensar no nome, environment. E dentro desse environment é que eu defino a variável. Exemplo, deploy prod. Então, dentro do host 2, eu estou definindo um fact e dentro do grupo environment eu vou ter a opção de deploy de produção, certo? Eu estou definindo isso aqui dessa forma. Tipo, mas eu quero definir outras variáveis que, na minha visão, não fazem parte de um environment, de um ambiente. Quero definir outro tipo de variável. A gente pode definir outros grupos. Por exemplo, definir aqui um grupo general. E dentro dele eu vou colocar uma variável package. E colocar MariaDB, né? Já que o nosso host 2 é um servidor de banco. Pronto, inseri o arquivo, tá aqui, tá salvo o arquivo, certo? E como é que eu faço para consultar? A gente já viu que a consulta
é simples, né? É apenas utilizando o módulo setup. Então vamos lá. Ansible host2.example.com. Vou utilizar o modo setup e o argumento filter, com a opção, nesse caso, ansible.local, que são os custom facts, né? Que são os facts personalizados da gente. Tem um fato interessante sobre isso que a gente tem que prestar atenção, e é exatamente isso aqui, ó. Árvore de diretórios, Ansible local, Kringer Labs. Esse nome aqui é o nome do arquivo. Então você tem que lembrar que o nome do arquivo é importante na utilização do fact dentro do playbook ou dentro de outro canto, certo? E tá aqui definindo o grupo environment, ó, separado pelas chaves, e a variável deploy com valor prod, e o outro grupo general, uma opção package, MariaDB. Ah, massa. Mas se eu quiser utilizar isso aqui dentro de um playbook, como é que eu faço? Simples, vamos criar um playbook aqui. fact.yaml. Definir um nome aqui utilizando facts. Hosts. Vou utilizar no host2.example.com, que no host 1 não tem, então não faz sentido eu colocar lá. E as tasks. Exibindo environment. Vou utilizar aqui o módulo debug. Definir uma frasezinha bonitinha. O ambiente do host 2 é... E para chamar a variável, vocês lembram, né? Eu tenho que utilizar aspa dupla, colchetes duplo de cada lado. E, na verdade, a gente tem que usar aspa dupla, assim, né? Nas variáveis, mas nessa situação aqui, não é necessário. Seria mais se eu fosse utilizá-la para instalar um pacote ou para liberar um serviço, no caso do nome do serviço, né? Não uma mensagem que será impressa. Então, o que é que eu preciso colocar aqui de informação? A única parte chata do facts é essa aqui, ó. Eu tenho que colocar Ansible facts ponto. Até mostrar aqui para vocês, ó. Vou sair aqui do host e vou voltar aqui para o control node e vou executar novamente o fact, né? A obtenção dos custom facts. host2.example.com -m setup -a. Opa. Não, entrar no diretório certo. Por que eu falei para vocês que toda essa cadeia aqui é importante? Porque agora eu vou ter que utilizá-la. Ó, Ansible local ponto Kringer Labs. Eu sei que é o nome do arquivo, mas é necessário passar aqui. Environment deploy. Antes de eu salvar aqui, deixa eu só tirar esse espaço. Pronto. Vamos executar agora. Não. O ambiente do host 2 é o prod. Ele já pegou o valor do fact que a gente passou. Se eu quisesse utilizar para instalar um pacote, vamos adicionar aqui uma nova task. Name falando package. E um name. Aí agora sim a gente bota aspas dupla.
e passa os mesmos, praticamente o mesmo ambiente, né? Vou copiar aqui. Em vez de environment, eu vou colocar general, que é o nome do outro grupo. E a variável package state present. Salvar, vou executar novamente. Opa, só uma observação, né? Vou entrar no host 2 aqui para vocês verem se o pacote já está instalado. Já está instalado aqui, se eu desinstalar. Vamos constar novamente. Pronto, ó, só tem as bibliotecas MariaDB. Então vamos mandar executar agora. Não ia dar erro, tá? Eu sei. Mas eu queria mostrar para vocês o pacote instalando e depois ele instalado de verdade. Na verdade, queria mostrar a alteração da task, né? Que a task foi executada e teve alteração. Pronto, task executada. Vamos consultar de novo. Pronto. Tá aqui o pacote instalado agora. Certo? É bem simples. Não tem nada de complexo. E mais uma coisa. Se supondo... a gente sabe como utilizar Custom Facts agora. Como consultar eles. Mas se eu quisesse utilizar os facts que já existem, né? Os facts por padrão que o Ansible pega. Deixa eu só voltar aqui para o servidor. Colocar de novo aqui o Ansible host. Só para ele fazer a consulta logo, para fazer junto com vocês. Vou utilizar só uma dessas tasks aqui. Network Information, vai ser o nome da task. Vou colocar dessa vez para ele executar para todos. Vocês verem como é a execução. Vou colocar aqui o IP do... Em vez de host 2, eu já vou consultar aqui qual seria a variável correta. Deixa eu ver se ajuda a usar o grep. Ansible hostname. Vou pegar o nome. Chave dupla. Lembrando que tem que colocar Ansible underline facts. Ponto. Opa. Ansible hostname. Ansible default IPv4. Ponto address. Beleza? Que aqui é o IP. Só que uma coisa interessante para falar para vocês quando eu vou utilizar os facts nativos, né, os que ele já pega, é interessante que, na verdade, não é nem que seja interessante, você não insere essa primeira opção aqui. Eu coloquei para vocês verem, mas Ansible underline não vai entrar. Então, a variável, né, completa vai ficar dessa forma. Igualmente, esse outro aqui vai ser apenas ansiblefacts.default_ipv4.address. E uma outra coisa interessante para falar para vocês é que esse maior que aqui, ele define que não importa quantas linhas tenham aqui, ela vai sair numa única linha, vai ser impressa numa única linha. Caso eu quisesse que a informação daqui fosse impressa em mais de uma linha, eu teria que colocar o pipe, certo? Mas ainda assim ele ia exibir numa única linha, mas não ia quebrar a linha. Ele ia colocar lá o /n como se tivesse a quebra de linha, mas não ia criar uma nova linha de fato, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu executo duas vezes. Mas voltando aqui pro facts. Na interface, vou colocar só mais uma opçãozinha aqui para mostrar para vocês, né? Na verdade, colocar em 3 linhas. Só que ao invés de
address aqui vai ser alias, na verdade, interface. Essa opção aqui, né? Aí tem, ó, MTU, MAC address, network, type, beleza? Vamos executar. Deu erro. Aqui, ó, que o erro. Vamos alterar lá no arquivo. Host 1. O IP do host 1 é o IP tal, fica na interface X. X não pode dizer, né? NS192. E o IP do host 1, o IP 72.31.251, fica na interface NS192. Agora é só mostrar para vocês o fato da quebra de linha. Troquei o maior que pelo pipe, vou executar de novo. Ó, ele mostra numa linha só, mas ele bota o /n para informar que tem uma quebra de linha aqui. Certo? Tranquilo, né? Alguma dúvida aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, beleza? E eu acho que eu não tinha falado desse módulo antes para vocês, né? O módulo debug. Ele é muito utilizado para retorno, né? De variáveis, retorno de informações. E por que eu estou falando retorno? Porque aqui eu estou imprimindo, eu não estou retornando nada, certo? Dar um exemplo para vocês aqui de retorno. Copiar esse fact aqui para um fact 2. No caso, eu nem vou copiar para um fact 2, vou colocar para um debug.yaml. E vou apagar essas linhas. Vou apagar esse nome também. Vou colocar só debug. Mas o que seria o retorno da variável? Por exemplo, nós acabamos de instalar aqui no host 2, vou colocar para executar no host 2. Nós acabamos de colocar no host 2 o pacote do MariaDB, certo? Então vamos repetir. Na verdade, eu vou até copiar o outro fact que está mais bonitinho. Fact.yaml debug.yaml. Esse aqui, pronto. Vou apagar essa linha. E instalando o package. A gente já instalou o package, né? Mas se eu quisesse saber a versão do pacote instalado, né? Eu tô falando versão porque eu já sei o que é o retorno. Mas se eu quisesse o retorno dessa instalação aqui, desse pacote, o que é que seria? Eu teria que colocar então um register e uma variável, certo? Por exemplo, install package, que é o nome da task, né? Eu teria apenas que utilizar o modo debug sem a necessidade de definir um nome para ele. Eu poderia simplesmente chamar ele e ele iria retornar a variável e informado aqui pela opção var, né? E o nome da variável que a gente definiu aqui. Vamos executar. Ele não instalou um pacote e teve o retorno aqui. Versão tal, foi provido pelo MariaDB que já está instalado. Mas o que eu estava falando para vocês, né? A gente está trabalhando com facts, mas eu não mostrei nenhum exemplo de quando a gente tem o getEffects. Olha como é que ele exibe. Ó. Quando a gente bloqueia. Na verdade não é nem bloqueia, é quando a gente comenta, né, aquela linha. Ele diz que o objeto não é definido, que a gente não pode encontrar a opção. Ó, agora deu certo. Simplesmente porque ele consegue obter os fatos. E é isso. Vamos agora para Ansible Vault.